Capítulo 5. Giovanni. Ao final do culto, levei Laura à minha lanchonete favorita. Já ouviu aquele ditado que diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza? Ela começou a rir. Eu nunca imaginei que fosse voltar para a igreja, estava tão magoada com Deus por erros que na verdade eu cometi e que outras pessoas cometeram comigo. Seria indelicado se perguntasse como era o seu marido? Não, não seria. O Daniel era um homem bom, aparentava me amar, não demonstrava nenhum comportamento que sugerisse o que ele estava planejando fazer comigo com 2 anos de casados. Nós estávamos planejando uma gravidez, ele queria ser pai e eu sempre tive o sonho de ser mãe, estava tudo bem. Doeu muito, fui até a casa da Emily chorando, o divórcio levou 1 ano para sair e logo depois dele nós viemos para cá, para São Paulo, eu queria ficar bem longe do Daniel. E ela quis vir com você sem questionar? Laura sorriu em resposta. Eu ia vir sozinha, o negócio é que ela falou que com o pouco juízo que eu tinha morreria no primeiro mês. Errada ela não estava, você não acha? Mentiria se dissesse que estava, então preciso aceitar o fato de que sem a Emily estaria morta, provavelmente em algum tráfico na Turquia. Comecei a rir. Mas e você, com essa cara de italiano de livro de mafioso, nunca se casou nem namorou ninguém? Italiano de livro de mafioso? Ah, Laura. Meu pai nunca me deixou aproximar de ninguém, fui criado por ele muito isolado e quem me ajudava a dar umas escapulidas durante a adolescência era o André. Seu irmão tem cara de que te ajudou a ser bastante sapequinha na adolescência mesmo, é o filho que gosta de infringir regras e fazer o mesmo com você. Nós dois rimos. E você nem gostava disso, né? Imagine, era tão comportado, não gostava quando o André me fazia fazer essas coisas erradas. A quem eu estou tentando enganar, meu Deus? Eu amava, a única recomendação do meu irmão era: não engravide ninguém. Mas antes de me converter eu não namorei ninguém sério, era só uma garota uma vez na vida e outra na morte, porque eu sempre fui bem tímido. Agora namorar mesmo, pensar em construir família nunca aconteceu. Devia pensar nisso, você é tão alegre, tão cheio de vida. Ela sugeriu. Já dizia o meu querido filósofo favorito André Greco, sempre existe um chinelo velho para um pé cansado, mas no meu caso eu sou um chinelo quebrado que já não cabe mais no pé de ninguém. Depois de comer resolvemos continuar a conversa no carro, estava tão fluida e não queríamos incomodar ninguém com nossos risos. É o tipo de coisa que a Emily diria, seu irmão realmente é um filósofo. Eu amei passar esse tempo com você, Laura, você é bem divertida e vai ser difícil tratar você como uma simples empregada amanhã na frente dos meus familiares. Já vejo você como uma amiga, e você deveria praticar mais a sorrisoterapia, seu sorriso é lindo. Ela mordeu os lábios. Eu que agradeço, italianinho, como diz minha filósofa favorita, Dona Emily. Falando nisso, eu queria levar o André amanhã quando formos buscar a Emily, mas acho praticamente impossível que ele aceite. Se eles dois descobrirem nossas fanfics vão nos matar, mas eu aconselho a você tentar porque nada é impossível para Deus. Ela gracejou enquanto eu estacionava em frente à sua casa. A tentativa não vai arrancar um pedaço de ninguém, né? Boa noite, Laura. Ela se despediu de mim com um sorriso. Cheguei em casa, deparando-me com o mesmo cenário de sempre. O culto foi bom mesmo, viu? Pela sua cara de peixe morto deve ter visto um anjo na igreja. Sentei-me ao lado de André. O culto foi bom sim, mas eu não vi anjo nenhum, a única coisa que me animou foi a companhia que eu levei. Por trás daquela carinha rabugenta existe uma pessoa muito alegre e sorridente. Você e a sua capacidade de enxergar bondade em todo mundo, eu queria ter esse dom. Será que um dia eu chego lá? Normalmente, André jamais exporia seus sentimentos daquela forma e caberia a mim apenas ouvir o que ele me falava sem nem mesmo julgá-lo pela pergunta. Como podem 2 amigas serem tão diferentes uma da outra? Aquela professora tem alguns parafusinhos soltos, mas em compensação, foi uma conversa tão fluida, nos falamos há algumas horas. Você falou com a Emily? Interroguei, evidenciando a alegria. Sim, ela me ligou, queria me mostrar que estava bem e me agradecer pela ajuda que eu dei. Mal sabe ela que a maior ajuda quem me deu foi ela. Meu otimismo em convidá-lo para nos acompanhar ficou evidente em meu rosto. Esperaria até a manhã seguinte, ele não estava lúcido o suficiente para decidir algo. Olhei para meu irmão, pensando no quão forte era, apesar do alcoolismo. Será que Deus estaria lhe dando uma chance de ser feliz ao lado de Emily? Pensando na Laura, sua indagação pegou-me desprevenido. Você é ridículo e eu não te suporto, sabia? Brinquei. Emily. Considerando que no hospital temos direito a ficar apenas deitados, não é difícil imaginar a raiva que eu tenho de tudo isso. Sinto falta da minha casa, do meu sofá rasgado, da minha cama que já está com as molas estragadas e me dando dor nas costas toda noite.
Podem ser desconfortáveis, mas é a minha casa, são as minhas coisinhas. A porta foi aberta, revelando Laura, o italianinho e a última pessoa que eu esperava ver naquele dia. Era ele, André. Deveria ser proibido por lei existirem pessoas tão bonitas assim, senhor, pensei, fazendo uma auto-repreensão logo em seguida. Você deve ter amado o período no hospital, não é mesmo? Só comendo e dormindo. Os alfinetes de Laura não me afetavam mais, ela precisava saber disso. Quem gosta de hospital é médico, filhona, e já que você acha tão bom, quer que eu te coloque nessa cama no meu lugar. Os dois irmãos Greco nos encararam perplexos sem imaginar que nosso tratamento dentro de casa uma com a outra era muito pior. Feia, ela exclamou. Ridícula, retruquei, o italianinho começou a rir. Jumenta que falou com Balaão, e as alfinetadas continuaram em frente a duas pessoas respeitadas na cidade. Prefiro ser a jumenta que falou com Balaão do que ser a égua de Faraó. Jesus, Giovanni exclamou, estava rindo copiosamente. Você quer que eu conte para o André a história das pragas do Egito, especificamente a praga dos gafanhotos? Senti como se tivesse levado uma surra na boca do estômago. Laura, supliquei. Não entendi nada. André era um homem de pouquíssimas palavras, bastante quieto, mas naquele momento a curiosidade estava estampada em seu rosto. É melhor você nem entender, maninho. Giovanni saiu em defesa de mim. O médico entrou para me liberar. André Greco? A perplexidade nos olhos do médico me surpreendeu ao visualizar o italiano ao meu lado. Eu mesmo. Eu sou filho do Dr. Fabrício, lembra dele? Meu pai está prestes a falecer. Estamos procurando você há mais de 5 anos. Ele disse que quer falar com você. A fragilidade no rosto do italiano me fez querer abraçá-lo como um ursinho de pelúcia. Seu pai está aqui no hospital? Não, o médico falou que era melhor ele morrer em casa. Vou te passar meu endereço e hoje você vai lá por volta das 3 horas da tarde. Eu não sei qual é o assunto, mas isso tem atormentado muito ele nos últimos meses. Costuma dizer para mim que não quer arder no fogo do inferno com toda aquela culpa, sabe que vai morrer e quer pelo menos se redimir do que fez com você e com outras pessoas. Meu pai era uma pessoa muito ruim no passado, só eu sei o que eu passei. Se controla, a Emily, se controla, agora não é hora de bancar a curiosa e fazer 1000 perguntas sobre quem é o médico ou o que ele fez. Está bem, eu vou até lá, demonstrando a mesma curiosidade que eu, André respondeu. A senhora também já pode ir, dona Emily, eu recomendo que não trabalhe pelas próximas 2 semanas, sua perna ainda está um pouco comprometida, então por favor descanse o máximo que conseguir. Depois de dar as recomendações, o médico se retirou. Você tá bem? Notando o semblante aflito do italiano, resolvi perguntar. Sim, eu estou bem sim. Você quer ajuda para levantar daí? Aceito, já que a anta da minha amiga parece que desde que conheceu seu irmão esqueceu de mim. O lindo casalzinho havia saído do quarto para conversar sobre algo que eu não sabia o que era. Depois de ser deixada em casa pela dupla de italianos, pedi à minha amiga que fosse trabalhar, afinal de contas provavelmente não receberia no final do mês pela ausência no trabalho durante 2 semanas. Peguei o meu querido Alfredo, torcendo para ele funcionar direitinho enquanto atendia uma chamada de Gustavo. Oi mulher, como você tá? Sua preocupação ficou evidente. Graças a Deus estou bem, amigo, o único problema é que meu quadril e minhas pernas estão doendo muito por causa do acidente, mas perto de como eu estaria até que estou bem. E você, o que manda? Liguei primeiro porque estou preocupado com você, segundo porque tenho que te passar um relatório de um dos suspeitos que você me mandou investigar. A Vitória Greco. Todos os meus sentidos ficaram em alerta. Fala logo, homem. Há 25 anos atrás a Vitória mudou para o Brasil com os pais, os irmãos e o marido italiano. Ela casou aos 18 anos com um homem que aparentemente era uma boa pessoa, tratava ela como uma princesa. Foi então que 5 anos depois da chegada deles no Brasil, ela conheceu o Marcos e junto com o atual marido, arquitetou a morte do coitado do homem para ficar com ele. Parece que durante um banho de banheira, ela ligou o secador depois que saiu da água e colocou perto dele. O coitado do Andreus morreu queimado. Pelo que parece, o Giuseppe subornou a polícia, conseguiu colocar a investigação debaixo dos panos e até hoje ninguém mais tocou nesse assunto dentro da casa. A dona Giovanna começou a desconfiar das atitudes da filha e do marido a partir de então, não aprovou o casamento do Marcos com a Vitória. Meu Deus, misericórdia! Gustavo, me manda o PDF desse relatório, eu tenho que mandar para os outros investigadores que estão comigo. Encerrei a chamada fazendo a mim mesma uma única pergunta. O que ainda era capaz de existir por debaixo dos panos da família Greco?